crianças, tudo bem? Olha, a gente está aqui de novo com mais uma parte da história sobre a vida de Jesus. Semana passada a gente contou um pedacinho da vida de Jesus quando ele tinha 2 aninhos. Vocês se lembram quando os sábios foram visitá-lo e deram vários presentes para Jesus e o adoraram porque ele era o Salvador, o Rei. Isso. Hoje a gente vai continuar a entender e aprender um pouquinho mais de como foi a infância de Jesus, quando ele era criança, igual vocês assim. Mas primeiro, vamos ler o versículo de hoje? O versículo de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 47. E diz assim: todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Sabe, crianças, Jesus, ele foi um menino como vocês, uma criança como vocês. Ele aprendia muitas coisas com o pai dele, José. O pai dele fazia móveis e ele aprendia essas coisas com o pai dele. E ele brincava como qualquer outra criança, mas ele não era uma criança como as outras também. Ao mesmo tempo que ele fazia as coisas que as outras crianças faziam, ele era o filho de Deus. Lembra? Ele nasceu de um jeito muito diferente, foi um milagre. Lembra da história do nascimento dele? Muito bem. Aí, depois daquele dia que Jesus tinha recebido os presentes dos sábios, vocês se lembram que Herodes, aquele rei, não queria maltratar, queria fazer mal para Jesus? Muito bem. Aí Jesus foi cuidado e Deus orientou José num sonho para que José fugisse, se escondesse, para que Herodes não fizesse nenhum mal para Jesus. E José ficou escondido. Depois que Herodes morreu, o anjo voltou a falar com José: agora você pode voltar para a terra de Nazaré e criar Jesus ali. E foi o que José fez. José e Maria criaram muito bem Jesus, ensinaram tudo sobre Deus para ele. E tinha uma coisa que eles faziam todo ano, como todo o povo que fazia também. Eles iam para Jerusalém comemorar a Páscoa. Uma vez por ano, todo ano, eles iam para Jerusalém comemorar a Páscoa. E eles ficavam lá naquela festa linda de Páscoa, comemorando a Páscoa, adorando a Deus. E aí, depois quando acabava, eles voltavam para casa. E aí eles pegaram e começaram a voltar para casa. E de repente, Maria se deu conta que Jesus não estava com eles. José também. Aí ela: José, onde está Jesus? E ela começou a perguntar para todo mundo. E todo mundo começou a procurar Jesus por um lado, para o outro. E ninguém achava. Ela ficou 3 dias procurando Jesus e não encontrou. Até que ela resolveu voltar para Jerusalém. Eles já tinham viajado bastante de volta para Nazaré. Mas ela falou: não, vamos voltar. Eu preciso encontrar Jesus. Ele é muito pequeno. Onde será que ele está? E aí ela voltou para Jerusalém e foi, sabe onde? Lá no templo. Porque eles tinham ido comemorar a Páscoa e tinham ido no templo, que era uma igreja. E eles foram lá no templo e quando eles chegaram lá no templo, vocês não imaginam o que aconteceu. Quando eles chegaram lá no templo, olha só quem eles encontraram. Eles encontraram Jesus lá no templo. Maria e José ficaram olhando para aquilo e viram que Jesus estava lá conversando com os doutores, com aquelas pessoas que sabiam tudo sobre a Bíblia. E Jesus não estava ouvindo, Jesus estava ensinando. E a Maria e José percebeu que todo mundo estava muito admirado de ver tudo que Jesus sabia e tudo que ele ensinava. Então Maria e José chamou Jesus e falou: Jesus, Jesus, por que você fez isso? Por que você ficou tanto tempo longe de nós? Nós estávamos procurando você. Aí ele falou assim: mas por que vocês estão assim nervosos e preocupados? Vocês não imaginaram que eu estava na casa do meu pai? Aí Maria e José ficaram pensativos. Sabe por que Jesus disse isso?
que ele estava na casa do pai dele? Porque ele estava na igreja, era a casa de Deus. E era isso que Jesus estava ensinando para Maria e José também, que ele era o Filho de Deus, ele estava na casa do Pai. Crianças, essa é a lição de hoje, que é muito importante a gente lembrar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar. E como Jesus, nós devemos também aprender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, porque muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. Por isso, crianças, vocês que estão aprendendo bastante, não esqueçam, olha, façam seus devocionais essa semana, vocês vão aprender muita coisa a respeito de Jesus e do que ele ensinava, está bem? Semana que vem a gente volta e a gente vai continuar a história sobre a vida de Jesus. Vocês vão aprender mais um pouquinho o que aconteceu com Jesus depois que ele cresceu. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e até domingo que vem. Tchau!